Entendeu? Aham. Olá, pessoal, paz do Senhor. Eu sou a Regiane. Estou muito feliz em participar desse episódio com vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco com a Cassiane. Vamos falar sobre vida cristã, faculdade. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Tô muito Prazer feliz de estar participar com aqui. você. Eu já quero começar e pedir para você se apresentar para o pessoal, falar um pouco sobre a sua infância, a sua caminhada até aqui. Então, meu nome é Cassiane, eu sou estudante de medicina atualmente, estou no 8º período. E eu sou cristã desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E eu fui criada nesse contexto da igreja, mais especificamente na Assembleia de Deus. Então, eu sou assembleiana, minha família toda é assembleiana. E a minha história começa com a igreja, assim, desde que lá os meus avós aceitaram Jesus e eles mesmos é que fundaram a Igreja Assembleia na minha cidade. Então, toda a minha família seguiu e a minha família paterna também. Acho que o meu pai tinha cerca de 5, 6 anos quando a minha família paterna se converteu. Então, eu já vim desse contexto de igreja, de assembleia e, assim, eu acho que isso é uma vantagem muito grande, mas a gente que cresce nesse contexto, a gente tem um pouco de dificuldade de saber como que as outras pessoas pensam, né? Que às vezes a gente pensa até que todo mundo pensa igual a gente, porque a gente É, cresceu naquele contexto ali, né? Naquela bolha, né? sim. E a faculdade de medicina, ela traz consigo muitos desafios. Porque são muitas pessoas de muitas histórias diferentes, de muitos pensamentos diferentes, de situações, financeiras diferentes, sociais. E por causa disso, às vezes para o jovem cristão é um choque chegar nesse contexto, nessa situação assim da faculdade de medicina, por causa disso, dessa multiplicidade de pessoas. Então eu vim eh, da igreja, assim, a vida toda, cresci assim, e já desde muito pequena participava das coisas da igreja, Cantava, cantava na cantava, igreja. muito bem. Eu acho que desde eu tinha uns 2 anos quando eu cantei a primeira vez na igreja, assim. Nossa, Então, gente, muito novinha, gente. pois, Imagina a mini Cassiane cantando. isso aí foi assim, o que eu fiz a vida toda, É. sabe? E eu escuto muito aquela frase de que Deus não tem neto, né? Sim, Deus tem filhos. Deus tem filhos. Então a gente, por mais que seja confortável uma boa parte da vida, é, estar na segurança dos pais da gente, na espiritualidade deles, chega uma hora que a gente precisa Ter a própria experiência ter a com Deus, própria né? experiência com Até, Deus. até se converter, né? Porque chega uma hora que mesmo a gente. Eu tive essa experiência com Deus. Eu também já vivi a minha vida inteira, cresci na igreja, cantei também desde sempre, desde pequenininha. E aí chegou um tempo que acaba que a gente precisa ter um encontro com Deus. Você Sim. precisa aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Salvador. Você é batizado também quando chega uma certa idade. Então a gente tem que ter experiência com Deus. E eu vejo que, pelo que você conta, né? Você teve muito incentivo dos seus pais também, né? Sua Uhum, mãe, se não me falha a memória, é professora de escola dominical, né? sim. Então tem um grande incentivo. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. É muito importante para a nossa caminhada cristã. Então, aí na minha infância, eu tive muita influência desses dois lados, assim. Porque meu pai é músico da igreja, aprendeu violão, assim, autodidata, sozinho. O pastor falou pra ele, você que vai tocar violão agora. E aí ele teve que se virar pra Dá seus aprender, pulos. dar seus pulos. E aí ele se virou e aprendeu. E assim, a gente sabe que músico de assembleia, É bom, né? ele tem que ser bom, porque É, canta qualquer coisa ali, perdão. ele tem que saber tocar, né? De ouvido. É É o famoso tocar verdade. de ouvido. É músico. Pra tocar na igreja, principalmente na assembleia, que os irmãos têm oportunidade. Aí alguém vai cantar e
só Erra o começa o hino tempo, e vai, e aí você tem que ir. Mas aí meu pai músico e minha mãe professora, esse é o serviço dela também, secularmente, e professora de EBD. Ela dava aula para EBD infantil, aí teve um tempo que ela estava no EBD de adulto, agora ela voltou para EBD infantil. Então eu cresci muito assim. E uma coisa que eu acho interessante no jeito que meus pais me criaram é que eles nunca falaram assim: ó, você tem que aprender isso, você tem que fazer isso, você tem que ler a Bíblia, tem que. Sabe, eles nunca fizeram isso assim, tem que fazer. Sempre me foram apresentadas as coisas. Quando eu aprendi a ler, a minha avó paterna, ela tinha uma tradição de que todos os netos, quando aprendiam a ler, ela dava uma Bíblia. Ó. E aí, a minha avó me deu essa Bíblia, eu lembro exatamente da Bíblia, assim, pequenininha, marronzinha. E aí, eu comecei já a ler a Bíblia, me interessar pela Bíblia. Mas nunca me foi uma coisa imposta, sabe? Nunca Uhum. foi aquilo assim, ai, você tem que aprender pra você decorar, pra você falar lá na igreja. Não, é uma coisa que foi naturalizado, porque eu via meus pais fazendo. Então, eu via meu pai tocando violão, cantando, via minha mãe lendo a Bíblia, a gente copia. Sim. E eu acredito muito nisso, assim. Eu ainda não tenho filhos, eu pretendo ter, mas eu acredito que criação de filhos é muito isso, criar filhos na igreja. Porque tem que ser uma coisa tão naturalizada que não pode ser a ponto daquilo parecer uma Imposição. imposição. É. Lógico que existe uma disciplina, a gente precisa se disciplinar para ler a Bíblia, porque você nem sempre você tá com vontade de ler a Bíblia. Às vezes a maioria das vezes é sem vontade. A maioria das vezes a gente vai começar. Hoje eu tô morrendo de vontade de ler a Bíblia toda. Mas Uhum. amanhã eu não quero nem pegar a Bíblia. Então, a gente precisa se disciplinar. E essa foi uma coisa, assim, que foi muito presente na minha infância. De fazer porque eu via meus pais fazendo. E não por ser uma obrigação, uma regra. Mas porque era. E também, assim, EBD. EBD não tem como criar um filho na presença de Deus, na igreja, Sem levar pra sem EBD. levar para EBD. A EBD, ela é uma escola que assim, eu acho o sistema da EBD muito, muito excelente, assim, porque ali tem todas as classes e não existe restrição de tema na EBD. Não sei se você já Sim. percebeu isso. Todo tema que tá na Bíblia, então vamos ensinar. Pode ser criança, adolescente, tá na Bíblia, vamos ensinar. Apocalipse, vamos falar sobre Claro Apocalipse. que tem jeitos diferentes de você Uhum. falar sobre o fim dos tempos, por exemplo, como foi o exemplo que você citou, para uma criança, do que da maneira que você fala para um Sim, o adulto, né? método é diferente, É, mas o tema, a temática é. é a mesma, é Bíblia. Então é Bíblia pura, EBD é Bíblia pura. Não tem como querer que seu filho, lá com 20 anos, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, um jovem de Deus, se ele não foi uma criança. Porque o que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque, gente, a gente não. É muito mais difícil aprender as coisas depois de velho. É tudo, né? E nosso Sim. pastor, ele fala muito, no família, quando ele vai pregar, fala assim, às vezes os irmãos falam, ah, mas eu criei meu filho na igreja e ele se desviou. Mas o que na verdade a pessoa fez foi levar o filho na igreja e colocou ele lá na classe da classe que ele pertence naquele momento, e a criança cresce sem esse referencial, como ela disse, de ver os pais fazendo, de ver os pais dando testemunho. Então não basta só você levar seu filho e colocar na classe das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Você tem que ter esse empenho diário de falar assim, Sim. eu tô ali lendo a Bíblia, meu filho tá me vendo, vou perguntar a ele, você leu a Bíblia hoje? Uhum. É, como é que tá sendo a sua vida? Compartilha comigo como tá sendo as suas experiências com Deus. Que Deus tem falado com você, sabe? Meu pai, ele sempre perguntava também, falava, você já orou hoje? Talvez eu tava fazendo alguma coisa lá. Porque eu sempre ficava no meu mundinho também, ó, com meus playbacks, que eu amava os meus playbacks. E ficava no meu mundinho. E ele sempre observava de longe, entendeu? Então, assim, é muito importante os pais, né, de hoje em dia prestarem atenção. E também para os futuros pais, né? Que como a gente aqui, muita gente que vai assistir, eu creio que quer ter filhos, então é importante demais a gente preservar isso. E Cassiane, como que você descobriu o seu propósito na medicina? Assim, como que foi que você
ao longo do tempo, se foi desde criança ou já na fase adolescente adulta, você descobriu, falou assim, não, o meu propósito é fazer medicina, é me tornar médica. Quando foi que você descobriu isso? Que é lindo, gente. É muito bonito quando a gente descobre, né? Que a gente fala, nossa, eu me encontrei nisso. Uhum. Como que foi? Hoje, depois que eu sou adulta, eu já tenho noção de que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas, assim, por um bom tempo, eu não tinha tanto essa visão, assim. Porque o nosso serviço secular, nosso trabalho, seja em qual área que for, ele tem que ser feito para a glória de Deus e vai abençoar outras pessoas. Então, não só a medicina, né? Todas as carreiras que você tem contato com outras pessoas, você tem a capacidade de levar Jesus de alguma forma. Mas o que aconteceu comigo é que eu sempre ficava pensando assim, nossa, quando eu for adulta, o que eu vou fazer na igreja? Qual que vai? Porque a igreja restringe muito a gente a ou você sabe pregar ou você sabe cantar. Então, se você não souber pregar ou cantar, você é um inútil na casa de Deus. É, Não pode ser assim, né? Porque a gente sabe que tem as múltiplas inteligências sim, e sim. as pessoas são inteligentes de formas diferentes. E Deus nos dá dons de formas diferentes. Existem artistas, existem as pessoas que gostam de zelar da casa de Deus, de decorar a casa de Deus. Tem quem é bom para cantar, quem prega bem, quem ensina bem, que são coisas É. diferentes. Então, a igreja, ela às vezes, na verdade, era a minha, não é a igreja, a minha visão do que era a igreja, do que eu tinha que fazer na igreja, era muito restrita a isso. Pensava assim, será que eu vou ser, quando eu for adulta, eu vou pregar, eu Cantar vou ou pregar? cantar, um dos dois. Porque assim, na época eu era muito tímida, eu fui uma criança muito tímida. E a minha mãe fala que eu não era, mas eu me sentia uma criança tímida. E aí eu não tinha muito essa noção, assim, mas eu lembro, Deus sempre falou comigo. A vida toda. Eu lembro que eu acho que cerca de 8 a 10 anos, mais ou menos, eu recebi uma profecia do pastor, assim, porque eh, a gente sabe quando uma coisa é de Deus, quando não é. E foi uma coisa muito marcante pra mim, assim, eu lembro exatamente de como tudo aconteceu, sabe? E depois disso, era frequente, assim, eu ouvi profecia. E é uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente passa a conhecer a voz de Deus. A gente sabe, ó, Deus já chegou a usar pessoas diferentes anos depois com as mesmas palavras. Nossa, falava sempre a mesma Sim, com coisa. a mesma coisa, a mesma entonação, a mesma forma, sabe? Nossa. E aí eu pensava assim, isso é de Deus. Eu já ouvi coisa que eu sabia que não era de É. Deus. Tem uns trem Eu meio já ouvi coisa tá. esquisita. Ó, isso é voz estranha, isso não é de Deus, não. É. Mas eu ouvi muita coisa. E eu reconheci que era Deus pelo jeito de falar. Deus tem um linguajar próprio. Uhum. Ele fala de um jeito. E com a gente, Deus é um Deus que se aproxima de nós, é um Deus que se preocupa com a gente. Ele não é igual aquela teoria do deísmo, né? Que ele fez o mundo e ele É, deixou deixou aqui. todo mundo Ah, eu às acredito soltas. que Deus existe, mas ele fez o mundo e deixou a gente Não aqui. faz o menor sentido. Deus é um Deus relacional, então ele. Tanto que hoje até o David falou na IBD, daquela passagem que fala que muitos vão chegar perante Deus, ele vai falar: Eu nunca te conheci. Porque não é conhecer no sentido de eu não sei seu nome, não é isso. É Se conhecer de relacionar, né? relacionar, de relacionamento mesmo, de profundidade. Então, Deus, ele tem uma forma de falar com cada um de nós. Ele tem uma forma de se expressar com a gente e cabe a nós entender a forma que ele está falando. Sim, sim. E aí eu passei a entender, eu passei a ouvir essas coisas ao longo da minha vida e ver que Deus estava falando alguma coisa assim nesse sentido. E eu entendia que não era cantar ou pregar. Sabe? Talvez até isso, até envolva isso, porque Deus ele pode nos usar de muitas formas, mas eu entendia que não era só isso, que tinha Uhum. mais coisa. E é difícil às vezes a gente passar, a gente compreender. Deixa eu ver como que eu explico isso. Parece que são dois mundos muito opostos, trabalhar e fazer a obra de Deus. Uhum. Então, eu vou fazer uma coisa para ganhar dinheiro ou eu vou fazer uma coisa para Deus? Sim. E às vezes
Deus nos usa naquilo que nós aprendemos na faculdade, aprendemos tecnicamente, ele usa a nossa técnica, o nosso conhecimento na obra dele. Como ele vai fazer isso? Eu não sei, porque ele usa médicos cristãos de um jeito, ele usa outros médicos cristãos de outro jeito. Sim. E voltando atrás no que você falou, tudo que você faz é pra glória de Deus. Sim. Seja o que for, em qual área for, é pra glória de Deus. Então, assim, até quebra um pouco, né? E também essa questão de, é só cantar ou pregar. Não, vai muito além disso. Você pode participar do ministério de intercessão, você pode ser zelador, você pode cuidar da decoração, você pode cuidar da limpeza. Isso tudo que você faz é serviço a Deus. Então, não se restringe só a cantar, pregar, duas coisas só. Uhum. Então Deus foi falando ao longo do tempo a mesma coisa. Sim, ele nunca falou assim, vai fazer medicina. Uhum. Mas ele deu o caminho. Ele deu o caminho. E a gente vai entendendo conforme vai acontecendo. Por quê? Eu fui crescendo e eu fui vendo, assim, as minhas habilidades para algumas coisas e minhas habilidades para outras. E às vezes, a gente tem que se desafiar. Porque eu pareço, às vezes, não ser tímida, mas eu me considero eu me considero Eu acho que você é tímida. introvertida. Você não é tímida, eu acho. E assim, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. No começo da faculdade, eu tinha muita dificuldade de conversar, até com o paciente mesmo. Nossa. E aí, com o tempo, isso vai naturalizando e a gente vai vendo que Deus vai nos usando para isso, sabe? As pessoas são carentes, às vezes, de uma conversa mais olho no olho, de ver que você se importa com com a necessidade dela. Além da técnica, né? Você Além é um da ser humano técnica, também. não é só, sua doença é isso, seu remédio é isso, toma, pode ir embora. É mais do que isso. Tem que ser uma coisa mais pessoal. Uhum. E fazer isso é difícil. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazer. Quando eu cheguei na minha adolescência e me formei no ensino médio, eu fui pra fora de casa fazer. Fui morar com a minha avó, né? Eu fiquei 2 anos em Alfenas. E aí, lá eu fiz cursinho por 2 anos. E eu passei em outros cursos, passei em arquitetura, passei em odonto. Mas quando chegava mesmo na hora de fazer, eu não. Não era aquilo, né? Não era aquilo. Não queria. E eu fui descobrindo, assim, que era medicina meio por exclusão, assim. Porque eu passei a ter uma direção, um apontamento mesmo pra isso, assim. De Deus me falar a respeito de cura, de que ele ia me usar pra curar. E assim, as pessoas não sabiam muito disso ainda. Eu ainda fazia cursinho ainda. Então eu fui entendendo o que Deus estava falando comigo. E eu amadureci muito espiritualmente depois que eu comecei a fazer cursinho. É um assunto que a gente quer entrar com mais profundidade. Vamos entrar então depois com mais profundamente aí. Mas eu escolhi medicina porque foi isso mesmo. Ao longo do tempo, eu fui entendendo o que Deus queria e eu fui vendo que outro curso eu não queria. Talvez era uma coisa até que eu gostasse, mas que outra coisa eu não queria. Aí eu falei, eu vou fazer até passar e assim foi. É uma coisa interessante também, porque tem gente que fica assim, eu vou esperar Deus me revelar o que eu vou fazer da minha vida. Aí fica lá a pessoa, sombrinha, água fresca, e não faz nada. Sendo que a gente descobre o propósito da gente trabalhando. Você não sabe o que talvez você tá aí assistindo e assim, eu não sei se Deus me chamou, não sei pra qual ministério Deus me chamou. Vai fazendo um pouquinho de tudo, vai servindo. Tem uma cantina pra fazer? Deixa eu ajudar a fazer a cantina. Precisa, a moça que limpa a igreja passou mal. Deixa eu limpar a igreja. Eu me solidarizo, vou voluntário mesmo. Precisa de alguém pra ficar no caixa da cantina. Precisa de alguém pra cantar. Vai se colocando na brecha. Claro que pra cantar tem que ter uma afinação, mas assim, é uma questão que você aprende também se você quiser. Então, precisa pregar? Faz lá um estudo. Como que a gente escreve um sermão, né? O David, inclusive, há um tempo atrás, ensinou a gente como escrever um sermão. Explicou tudo bonitinho. Vai lá estudar, entendeu? E vai fazendo um pouquinho de tudo até você achar o que você tem, que é o seu propósito, o seu ministério, né? Mas a gente não pode ficar parado. Tem gente que para aí. Deus tá falando assim, gente, meu filho, eu vou te mostrar, mas assim, é igual Abraão, né? Sai da tua terra e pra sua parentela. Ele não sabia pra onde ele ia. Ele só foi.
Deus falou pra ele ir, levantou o acampamento, foi todo mundo embora. Então, assim, é importante a gente sempre buscando, obviamente, o que Deus quer pra mim. Qual é o propósito meu aqui nessa terra? E não só esperar Deus falar um dia, mas ir trabalhando enquanto isso acontece, enquanto isso vai chegar, entendeu? Então, é muito... Pode E falar. assim, Deus, na Bíblia, ele agiu de muitas formas com relação a isso, de chamado, assim. Algumas vezes ele falou nitidamente o que era para a pessoa fazer, e outras vezes ele deu o direcionamento e Só foi, a pessoa só foi. entendeu a vontade. Porque a vontade de Deus é como se ela repetisse durante a Bíblia. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão clara com isso, mas Uhum. é como se fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. A obediência é como se, quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a gente entende o propósito, mesmo que Deus não fale com todas as letras. Sim. É igual aquela questão de namoro. Ai, meu Deus, me fala o nome da pessoa que eu vou casar. Revela o CPF. Confirmação de namoro. Quantos casamentos que a gente já viu que fracassaram por causa disso? A pessoa sentiu que tinha sido uma confirmação e talvez não fosse. Profecia de namoro, gente. Sim. Então, isso aí é mais observação e obediência. Sim. E Bíblia, porque apesar de eu ter falado, de eu ter ouvido muitas profecias ao longo da minha vida, tem uma frase do pastor Décio, que é lá de Licínia, que ele fala que a gente não segue a promessa, a gente segue a palavra. Então, o que está na Bíblia é a regra de ouro. Não adianta eu querer outra coisa. A Bíblia mesmo fala que se alguém vier te pregando um outro evangelho, que seja anátema, seja amaldiçoado. Promessa pode ser fajuta, né? Sim, se é promessa, mas vai contra os princípios bíblicos, eu não quero saber. E a gente vai entendendo a vontade de Deus conforme a gente realiza. Como que foi o chamado de Gideão? Ele estava malhando trigo no meio do lagar, trabalhando para sustentar a família. Então, lagar não é lugar de malhar trigo, mas ele estava fazendo ali com as condições. Quando o anjo chega, a primeira desculpa que Gideão deu foi que ele... na época dos meus pais era melhor. Por que se Deus vai fazer hoje, por que Deus não tá fazendo hoje, se na época dos meus pais ele já fez? Isso é um erro que a gente pode acontecer com a gente. Porque, por exemplo, se eu fui criada na igreja, meus pais vão contar histórias lá do tempo deles, meus avós, porque Deus fazia isso, a igreja era assim. Mas eu não vivo nesse tempo mais. Então, o legado dos meus pais, o legado dos meus avós continua, e eu preciso valorizar as tradições. Uhum. Mas Deus vai fazer, Deus tem vinho novo, Deus tem coisa nova. E esse texto, um texto de Isaías que fala que eis que eu faço uma coisa nova, porei rios no ermo, caminhos no deserto. Esse texto, ele guiou minha vida numa fase crucial, assim, que foi quando eu já estava quase desistindo, assim, de medicina. Quase desistindo. E aí, essa temática foi tema de uma campanha de oração na igreja. E eu lembro de eu ouvir uma irmã da igreja, a irmã Adriana, eu vou até mandar para eles esse podcast. Pode ser a irmã Adriana. E aí, eu lembro da irmã Adriana orar numa quinta-feira. Deus faça uma coisa nova, eu sei que o senhor está fazendo uma coisa nova. E eu peguei aquilo para mim. Assim, Deus vai fazer uma coisa nova. Tá ruim hoje, mas vai ter coisa nova. E, assim, gente, nunca imagine que a sua oração seja... que Deus não tá ouvindo a sua oração, ou que algo que você diz pra alguém tá caindo em vão. Então, por exemplo, me chamaram pra pregar na igreja, eu preguei na igreja, eu penso assim, nossa, não adiantou nada essa pregação, os irmãos não receberam. Talvez uma frase que você disse ali... Tem alguém ali precisando daquilo. E a gente... Eu, naquela fase de quase desistindo do cursinho, porque depois desse tempo que eu fiquei em Alfenas, eu fiquei um tempo estudando em casa. E foi uma fase muito difícil, assim. Uma fase de muita solidão, sabe? Vamos aproveitar e vamos entrar. Conta pra nós, então. Porque eu sei que esse é um tema muito marcante pra você, né? Que é um testemunho
da fidelidade de Deus com a sua vida. Como que foi esse período de cursinho? Desde quando você começou, que você entendeu, não, é medicina, Uhum. vou começar a estudar pra valer. Como é que foi essa época? Então, aí eu fiquei 2 anos fazendo cursinho presencial. Aí minha avó mudou de Alfenas, eu não quis morar lá sozinha. E aí eu fiquei um tempo fazendo cursinho em casa, online. Alfenas, pra quem não sabe, é perto de É Licinha. uma cidade perto Bem da pertinho de perto da Licinha. que eu moro. E aí eu fazia lá porque minha avó morava, é uma cidade boa, que tem bastante pré-vestibular lá, muitas pessoas da minha cidade faz lá. E aí eu voltei pra casa e fui fazer em casa. Nesse tempo, em 2019, eu passei em medicina na Federal. E eu fui, não deu certo, foi uma fase assim muito difícil pra mim. Eu demorei conseguir a ficha cair, sabe? Deu errado, eu vou começar como? Às vezes a gente ter força pra recomeçar é mais difícil que É. começar. Ainda mais você ter passado numa federal, É, né? Foi quando a gente começa, a muito gente tá barra. naquele gás, assim, aquela dopamina de começar. Recomeçar é muito difícil, porque você já tem o fracasso da primeira vez. Recomeçar é dolorido, às vezes. E aí eu não passei, né? Não deu certo lá os papéis, e aí eu voltei pra casa. Mas eu já tinha recebido de Deus uma coisa que foi um presente, assim. Eu não sei se eu já te contei essa história, Regi. Talvez. Foi no fim de 2018. Isso que eu passei foi em 2019, da Federal. Uhum. 2018, eu tava trabalhando na igreja, assim, como secretária. Eu era secretária no ano de 2018. Gostava demais disso. Gostava demais. E aí, nesse dia, eu tinha combinado com os irmãos pra gente fazer uma foto, porque eu tava precisando de foto pros documentos na igreja. Uhum. E aí eu subi no púlpito pra ajeitar o fundo lá, já tinha acabado o culto, depois do culto. Aí eu subi lá, e que eu subi, eu senti uma coisa diferente, assim, lá em cima. Senti uma coisa, assim, uma presença de Deus diferente lá em cima. Isso no domingo. Na segunda-feira, eu lembro que eu já tava quase no meu horário de acordar, assim, quase acordando. Eu tive um sonho que eu tava numa escola vazia, tipo uma faculdade, que era muito grande. Eu lembro que era uma escola muito grande que eu não conhecia, não era nenhuma das escolas que eu já tinha estudado, frequentado, não. E aí, lá nessa escola, eu lembro que meu pai saiu, meu pai chegou, me deixou lá dentro dessa escola, a escola tava completamente vazia, não tinha móveis, não tinha nada, tava completamente vazia, não tinha ninguém, tava só eu nesse lugar. E aí, eu comecei a falar em línguas lá dentro da escola, no sonho. Aí Nossa, tá, você o não me contou sonho, isso. o sonho acabou e eu acordei. Quando eu acordei, eu pensei assim, alguém me ouviu falando em língua. Porque eu sabia que não tinha sido só no sonho, que eu provavelmente falei mesmo, verbalizei aquilo mesmo. E aí a minha cabeça, depois daquela hora que eu acordei, eu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu nesse sonho? E aí eu comentei com a Joyce, ela falou, não, você busca de Deus, porque ele quer te batizar com o Espírito Santo, ou talvez ele já até tenha te batizado, É, mas pra você gente... falou em língua, você Mas já era tá no sonho, batizado. na minha cabeça tava assim, mas foi no sonho, eu tava sonhando. Aí eu não tinha essa dimensão, se tinha sido real, se tinha sido só Uhum. sonho, se tinha sido coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a buscar. E assim, foram dias intensos, assim. Eu não dormia. Não dormia, de tanto que eu tava com aquela fome, assim, de Deus. Eu lembro que eu ficava vendo muitas pregações sobre isso. E eu assisti uma pregação do Luciano Subirá, que ele fala muito desse tema. E Ezequiel, lá. A Biblinha. A A Bíblia Biblinha é velha de guerra, antiga. mas tem tudo que eu conferi se é 37 ou 47, que eu confundi. É 37 é a dos Vale de Ossos Secos, é 47 então. É a do Rio. é do livro de falar em línguas dele? Essa pregação? Era uma pregação avulsa, eu acho que na época ainda não tinha o livro. É o livro dele, inclusive, uma indicação. É muito bom o livro Falar em Línguas. Eu acho que deve ter sido na época que ele lançou. E aí, nessa pregação, ele falava sobre esse texto aqui de Ezequiel 47. Que é aquele que ele vai. Ele tem uma visão e ele sai pela porta, isso é Ezequiel vendo, mas é uma visão que ele. Ai, não vou saber explicar. Mas é como se ele estivesse indo mesmo. Aham. E aí ele foi indo e o anjo vai fazendo
vai dando ordens pra ele. E aí ele pega ele vai medindo, e conforme ele vai medindo, sim. ele vai entrando. Ele Sim, vai sim. entrando na água. E aí tem até aquela música do David Kinlan que fala, são águas que dão nos joelhos, e aí ele vai, é uma música Aham. bem, bem agitadinha, bem, bem animada. E aí depois ele chega num ponto que não dá mais pra passar. Porque até então ele tava medindo ali e entrando. Aí chega um ponto que não dá mais pra atravessar, porque são águas profundas. E nessas águas profundas não tem mais como só andar, tem Tem que que ser mergulhar. nado. Ai, Sim, aí ele vai Senhor. passar a nado. E aí o Luciano Subirá usou disso pra fazer uma figura do batismo com o Espírito Santo, que é aquele revestimento, né? Você entra mesmo, você mergulha. Ai, Sim, gente. porque tem mais pra nós, Uhum. tem mais. A gente vive no raso porque a gente quer. Tem mais, tem sempre mais. Sempre dá pra ir mais fundo, assim. Sempre dá pra ir mais fundo. E aí, com isso, eu fiquei muitos dias ali nessa Buscando. euforia, assim. E Eu eu fui tenho batizada. fome. Eu não lembro se foi na segunda, se foi na terça-feira, mas naquela mesma semana, assim. E, nossa, foi um êxtase, assim. Jesus. É, Foi o que você em precisava pra casa. E começar. engraçado, porque a gente cresce com umas coisas e é aquelas crenças da gente mesmo. Porque o que eu pensava, eu tinha muita vergonha de pensar que na igreja, como que funcionava na minha igreja, você vai até rir. Chamava, no fim por exemplo, tinha uma festa de jovens. Aí no fim da festa, você quer receber oração pra você ser Eu fui batizado? Aí todo batizada mundo assim. ia. Aí o que eles faziam? Pegava o Posição de microfone, voz. punha na sua boca. Que isso? Sim. Aí eu pensava assim, não, Amiga, não era eu não assim, quero. não. E eu pedi a Deus, eu não quero ser batizada assim. Meu Deus. Eu Eu fui pedi. batizada por imposição de mãos. Primeira vez. Eu fui Aham. lá na frente. Toda frente eu ia. Toda vez que tinha. Oração, aceita Jesus, vou lá. Entendeu? Mas aí eu pedi a Deus pra não Meu ser assim. Deus. E eu fui batizada em casa. É muita pressão. Sim. Falando em línguas. Quem tá falando em línguas? Toma o microfone. Eu já vi isso acontecer Jesus. várias vezes, Que várias é vezes. isso? E aí eu fui batizada em casa, e isso no fim de 2018. Depois daquilo, eu passei a entender que Deus tinha uma como se ele estivesse me impulsionando, sabe, a Sim. fazer algo. E foi um bom começo. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, gente, é uma alegria, assim, uma Sim. vontade. Você já acorda rindo. Não tem mau humor, não tem, sabe? Não tem aquele negócio, ai, mais um dia, ai, segunda-feira. Sim. Não, você acorda feliz. É um negócio, é do espírito mesmo. Sim. E não tem como você explicar. Porque em Atos a gente vê que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram impelidos Isso. para o mundo todo. Falhados. E aí até fala lá que aqueles que alvoroçavam o mundo chegaram aqui. Então, assim, eles estavam enérgicos, frenéticos, porque eles tinham recebido esse poder. Sim. E aí, isso em 2018, 2019 foi quando eu consegui a vaga e não consegui entrar. Mas aí eu já tinha um novo motivo, assim. Eu pensava, Deus tá me chamando pra algo maior, não é só uma faculdade. Eu vou fazer cursinho até eu passar. E é maior do que eu penso. Eu não posso focar só em uma carreira terrena. É mais do que isso. Mais do que E o que eu profissão. recebi de Deus, eu vou usar. Eu vou usar. E aí, em 2020, voltei pra Alfenas pra fazer cursinho de novo. Porque aí eu tinha que recomeçar de algum jeito. Só que aí, fiquei lá uns 15 dias, eu acho. Aí entrou na pandemia. Nossa, foi mesmo. 2020, desde 2020. Pandemia, 2020. Meu Deus, ou época, eu não gosto nem de lembrar. Não, difícil, muito difícil. Mas pra mim foi uma época de muito amadurecimento, porque a gente tava muito em casa. A minha mãe, infelizmente, adoeceu nesse começo, porque ela saiu da escola, eu não sei se ela teve um burnout, mas era uma mistura, assim, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, era uma coisa muito estranha. E minha mãe ficou muito mal, e eu e a minha irmã, a gente ficava sempre em casa com ela. E nisso, eu me sentia responsável pelo espiritual da minha casa. Não sei por que isso aconteceu, mas eu senti um peso muito grande que, assim, eu precisava buscar de Deus, porque aquela situação não ia mudar se eu não buscasse. E, de novo, de falar daquilo, assim, que a gente não pode achar que o nosso trabalho está sendo vão. Tinha um pastor Luiz Ricardo, ele é pastor lá em Lavras agora. Ele fazia live todos os dias à noite, era 1 hora de oração. E eu orava com ele todos os dias.
E aquilo me fez aguentar, me deu força para aguentar terminar aquele período, aquela fase. Porque, gente, foi difícil demais, Regi. Foi muito difícil. Foi uma fase muito difícil para todo mundo. Eu acho que a pandemia, ela marcou a gente de formas diferentes. Teve gente que perdeu pessoas. Mas, assim, no fim das contas, eu cheguei muito madura no fim do ano. Porque eu lembro que a minha mãe ficava muito... necessitava muito de mim com a minha irmã. E eu lembro de um dia que a gente tava em casa e ela naquele pânico, naquele medo. E a gente foi ler Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente lê isso aqui quando a gente tá bem, com saúde, sem sentir dor nenhuma, é muito fácil, né? Mas numa situação que, ainda mais uma doença mental, doenças mentais parecem fugir tanto do que a gente tem como palpável, né? A gente pensa assim, é só você parar de ter medo, é só você parar de ficar ansioso. Como se fosse simples. Ainda mais pra quem é criança. Hoje nem tanto. Eu vejo que a gente, como igreja, vem rompendo isso bastante. Mas há um tempo atrás, um cristão ter problema mental, problema de ansiedade, depressão, era um tabu muito grande. Sim. Muito grande. Quando eles não falavam que a pessoa estava desviada, era demônio. Sim. Então, assim, foi muito difícil até romper. Hoje em dia já é mais aceitável. Sim, a psicologia assim. já tem muitos psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos. Eu acho que nós avançamos. Isso pra igreja, isso, né? Nós avançamos nesse ponto aí. Mas aí a gente falar disso, que Jesus levou sobre si as nossas dores, quando tá tudo bem, é muito fácil. E quando chega na situação, uma dor mental, uma aflição mental, um pânico, quem tá de fora é muito difícil de entender. Eu chorei quantas vezes de não entender o que a minha mãe tava passando, não entendia. Parecia assim, isso não vai ter fim. Eu, às vezes, tinha medo de que aquilo não tivesse fim. E ela foi se tratando e com muita oração, aí ela conseguiu... Durou, eu não sei quanto tempo, de quando até quando durou. Mas eu sei que não passou para 2021, não. Foi dentro de 2020 mesmo, ela já se curou. Mas a Bíblia, a gente tem que ter a Bíblia como amparo, assim, em todas as situações, porque a Bíblia, ela vai ter resposta para tudo. Pra tudo. Deus não tá falando comigo. Você tá lendo a Bíblia? Porque ele tá falando Bíblia aberta. Tem até um pastor que fala Bíblia aberta, Deus falando, fechado, Deus calado. Mas eu acredito em profecias, eu até sigo muito coisas que eu já ouvi. Mas a Bíblia precisa ser o nosso... Sim. Nosso guia. Tem até aquele meme também que eles fizeram, né? A jovem chega e fala assim, pastor, eu quero ouvir Deus falar. Aí falou assim, abre a Bíblia e leia. Aí ela pergunta, não, mas eu quero ouvir Deus falar mais alto. Aí falou assim, lê a Bíblia mais alto. Sim, tipo isso. Deus falar. Mas então, assim, é uma experiência muito... Assim, hoje contando, é muito bonito ver como vocês, com a palavra de Deus... sendo sempre declarada, né? Porque é importante também. Quando a gente não tem força pra orar, a gente abre a Bíblia e orar a Bíblia. A pastora Camila Barros sempre fala isso. Fala assim, não sabe o que falar? Chora. Não quer mais, não aguenta mais chorar? Pega a Bíblia, abre um salmo e vai declamar o salmo. Que aí você vai... É uma coisa, gente, que não tem como você explicar. Sim. Porque a palavra de Deus é tão viva, ela é viva e tão isso. eficaz, porque não é só uma receita, como se estivesse sendo uma receita de bolo. Sim. Isso entra na sua alma, isso entra, impregna em você e te dá ânimo, vai transformando aos poucos a sua realidade. Então é muito bonito de ver como Deus é fiel, né?
Sim. Muito bonito. Aí depois, aí 2020 terminou a pandemia, E minha como mãe que você chegou melhorou. aqui? Aí, 2021, eu pensava assim, eu não ia ter nota, né? Aí, graças a Deus, usaram a nota você podia usar, acho que dos últimos 5 anos, eu acho, do Enem, que eu já tinha feito antes. Então, eu usei essa outra nota pra conseguir entrar aqui. Uhum. Mas quando eu passei aqui, eu tive muitos desafios também. Eu tinha muitas preocupações, eu era muito preocupada. Eu tinha medo de não conseguir ficar na igreja, eu Nossa. tinha muito medo de me Nós temos desviar. muito assunto disso ainda. Eu Meu tinha Deus. medo de me desviar quando Aí eu eu já viesse pra igreja. participei, ô Senhor, coitadinha. Aqui, e esse sonho que você teve, que o seu pai te deixou num lugar vazio, isso não seria o dia que seu pai veio te trazer, não? Gente, ô dó que deu, no dia que ela contou, quando ela viu o pai dela indo embora, como é que Foi foi? doído meu pai ir embora. Nossa, Deus. Mas aí, quando eu passei, eu fiquei muito em dúvida se eu vinha ou não. Por causa disso que eu falei de ter medo de sair da Uhum. igreja. Porque eu pensava assim, se eu for pra um lugar e morar longe da igreja, eu não vou ter coragem de voltar sozinha a pé. Olha as coisas que eu Nossa, preocupava. aham. Eu não ia ter coragem de voltar sozinha a pé. E assim, Deus preparou Spoiler. tão... Deus preparou tudo, gente. Ela mora quase dentro da igreja. Eu quase dentro da igreja, agora que eu moro. Spoiler do fim da história. E aí, eu vindo pra cá, né? Eu lembro que eu continuei orando esse negócio do algo novo. Algo novo, algo novo. E quando eu tava vindo pra cá, aquele chororô que eu ficava, nossa, eu chorava tanto, gente. Jesus, Nossa, eu chorava tanto, eu tinha tanto medo do novo. Aí, no meio do caminho, eu lembro que me deu um start, assim. Deus falou comigo no meio do caminho vindo pra cá. Isso é o algo novo que você me pediu. Porque a gente espera assim, Deus vai fazer algo novo, mas Deus vai fazer algo novo do jeito que eu escrevi. Ai, não Deus, me é. empresta a caneta, sua caneta pra eu escrever minha história. A gente às vezes senta na cadeira de Deus, né? Pra querer ser Deus. Então, você vai pedir algo novo pra Deus, você tem esse direito. Mas deixa ele escrever a tua história do jeito que ele sonhou. Porque os sonhos dele são maiores, são melhores. E a gente, uma vez, Deus usou um irmão pra falar comigo, eu acho que por volta dessa época também, 2018, 2019. Que seria melhor do que eu sonhei. E Glória a realmente, Deus. porque a vida real, ela é muito diferente do que a gente imagina. Dentro da cabeça da gente é uma coisa e pessoalmente... A gente fantasia muito, né? É outra coisa. E é melhor do que a gente imagina. Viver, assim, na melhor. prática, fisicamente, é muito melhor. Aí eu vim pra cá, eu lembro que no dia que eu fui vir, ainda não tinha... No dia não, no domingo antes de eu vir. Ainda não tinha despedido da igreja, ninguém sabia, só minha família sabia que eu tinha passado. E aí, o pastor Décio, ele pregou em 1 Reis. Pegou em 1 Reis 17. Que é quando Elias profetizou que não haveria chuva. Não choveu. Isso, seria um tempo de seca. E aí Deus mandou ele ir pro Oriente e se esconder no ribeiro de Querite, que tá perto do Rio Jordão. E lá ele seria... Os corvos seriam... Corvos? Os corvos. É os corvos mesmo. Seriam... Ou é corvos? Fala aí, Eu vou gente, deixar nos comentários. Minha mãe assistir e responder. Os corvos. Comentários. Corvos, eu acho que é corvos. Eu acho que é corvos Corvo também. é um só, né? No plural, plural acho que é corvos. E aí, os corvos iam alimentar Elias ali no Querite. E eles assim fizeram, né? Desse tempo. E eles levavam comida, pão e carne pra ele de manhã. Então, ele tinha o carboidrato e a proteína dele todo dia lá de manhã. Você vê, corvo lembra morte, né? Sim. O corvo que lembra morte Não, deu, e o que coisa se pra ele alimenta? manter Ele se vivo. alimenta de carne, uai. Então, mas aí... E como que ele não comia essa carne no caminho? E como que Deus usa um trem que é de morte pra levar a vida, pra levar alimento? E aí a pregação do pastor foi, eu acho que isso era um culto de Santa Ceia, de manhã. Aí a pregação dele foi isso: Deus vai cuidar de você lá no Querite, lá onde você não conhece, onde não tem ninguém da sua família lá. E tipo assim, não tinha ninguém indo embora, e ele não sabia. Ele não sabia que eu tava vindo embora, ele não sabia que tinha alguém saindo de lá, sabe? Não era fofoca. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, quem contou minha vida pro pastor? Nossa. Mas era... e aí ele pregou sobre isso, que Deus ia... E aquele culto eu chorei da hora que eu sentei na cadeira, da hora que ele começou a falar até o fim. Jesus amado. Foi muito específico. Muito específico. E aí eu fiquei em paz. Falei, ó, se Deus vai cuidar de mim, eu vou ter medo pra quê?
Vamos lá pra Camatipó, Querite. Lá pro Querite. Aqui eu sou Querite. Mas aí, você veio embora. E quando você viu seu pai? Descreva para nós como foi a sensação Não, de ver aí seu pai eu embora. cheguei e voltei. Aí a pandemia tava acho que era onda roxa. Ó, tanto que o negócio tava brabo, hein? Onda roxa. Fui embora. Eu acho que eu voltei pra cá em maio. E eu fui na igreja a primeira vez aqui nessa época. Eu Quando eu lembro, voltei. gente. Eu lembro, primeiro dia. Aí meu pai foi embora, foi nessa época aí. Ele ficou alguns dias aqui comigo. Aí o dia que ele foi embora, eu pensei, não, agora sou eu por mim mesma, assim. Porque não é. Eu imagino que todo mundo que mora fora entende isso. Não é imaturidade da gente. Eu não era tão nova assim, eu já tinha morado fora, mas não é só questão de idade. É a sensação, assim, de que eu não vou morar com os meus pais mais, eu não. Agora é tudo por minha conta, o que der ruim aqui eu tenho que resolver. E faculdade a gente precisa de ter um apoio psicológico muito grande, né? Sim, Então, verdade. o fato de estar longe de casa, a igreja foi o, o alicerce para mim, assim. E fundamentou e me ajudou a firmar a minha fé e Você psicologicamente tem um também. apoio, né? E é Sim. inclusive o que eu já quero perguntar pra você. Assim, não é bem perguntar, é pra gente falar sobre essa importância de todo jovem que é cristão, gente. Você, hoje, inclusive, tá tendo vestibular na Universitas. Então, assim, provavelmente terão lá jovens cristãos, né? Até da nossa cidade Uhum. mesmo. É muito importante vocês, jovens cristãos, tanto quem tá vindo quanto quem já está na faculdade, vocês terem uma igreja para congregar. Você manter sempre uma constância, nem que seja uma vez na semana, você tem que cear, você tem que congregar. A Bíblia é taxativa quanto à importância da gente ter Sim. comunhão com os irmãos, Sim, sim. porque a gente é um corpo. Então, assim, eu vejo que você sempre se preocupou com isso, né? Uhum. De procurar uma igreja, de começar a congregar, de se manter Eu ali. lembro que eu vi foto da igreja daqui no Instagram, Nossa Deus, aquela época. daquela época, e já tinha muita Ei, coisa, produção! assim. Ô, produção! Era Já tinha caótico. muita. Não, mas já tinha muita coisa Tinha. lá. E eu lembro que eu vi os grupos, assim, tudo. E o que me. A impressão que eu tive daquela época não mudou muito do que eu tenho hoje. Era uma igreja simples, e assim, o que eu falo de simples é que a igreja aqui, ela não preza vaidade, não é uma Uhum. igreja vaidosa. Eu acho que isso é um defeito que a gente vê em Apocalipse, é uma crítica ferrenha lá. Sim, Ah, vocês têm muito dinheiro, vocês têm ouro, mas vocês não têm a presença. é verdade. É uma Tem muita crítica às aparência, igrejas. né? Sim, É. de viver de aparência. A igreja aqui, ela não. É uma igreja humilde. E humilde nesse sentido mesmo, de acolher as pessoas e de não fazer para aparecer. As pessoas aqui não fazem para aparecer. E eu percebi isso na primeira vez nas primeiras fotos que eu vi daqui. E eu percebi também que a igreja se parecia com o que eu pensava, assim. Parecia com o que eu tinha crescido aprendendo. Sim. Porque hoje em dia a gente sabe que muita igreja leva nome de assembleia, mas não é. Não é. Leva nome de. Falar de outras igrejas também. Tem muitas igrejas batistas que não seguem mais o fundamento da Batista. E isso vale para todas as igrejas protestantes. Virou bagunça o negócio. As igrejas se perderam no meio do caminho, virou ramo de negócio, mas ainda existe crente que faz o que a Bíblia prega. E eu ver isso me tranquilizou, assim. Eu sei que existe gente que ainda tem propósito de servir a Deus de verdade. E eu sei que aqui, se eu me firmar nessa igreja, eu vou conseguir terminar meu tempo aqui em Matipó de uma forma estável com Deus. E Sim. estável que eu falo assim, não é que a gente tá isento de pecar, não é que a gente tá isento de desanimar, de cansar, mas a nosso foco, o nosso fundamento não se perde. É sempre esse, assim. Sim, até porque a pessoa vem pra cá pra estudar. Ela não vai simplesmente pegar uma função, né, que demande tempo demais na igreja, porque ela veio pra estudar. Mas ela tem que manter uma habitualidade, de estar sempre no culto, de buscar, assim,
pessoas para estar dentro de um grupo, né? Porque a gente, Uhum. o ser humano, ele é assim, ele precisa estar dentro de um grupo. Sim. Tanto que muitas pessoas mudam porque chegam na faculdade, aí muda a cabeça completamente. Uhum. Aí entra em conversas que não deveriam entrar, fala coisas que não deveriam falar. Então, assim, é muito importante você que está nos ouvindo, jovem cristão, mantenha-se numa comunhão com a igreja. Sabe, chega no pastor, gente, a gente tem que ter mais, né, mais coragem, assim, de falar, seu pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, pastor. Eu sou assim, quando eu Uhum. tô me sentindo vulnerável demais em determinado lugar, eu procuro pessoas sérias, pessoas que são tementes a Deus e falam assim, olha, eu preciso de ajuda, entendeu? Eu preciso me adequar aqui. Muitas jovens, as jovens que recentemente chegaram na nossa igreja, elas fizeram isso. Uma me mandou mensagem no Instagram, falou assim, que legal, vou começar a congregar aí. Uhum. Aí a gente recebe. E qualquer cena foi assim, um belo dia cheguei na igreja. Eu amo contar essa história, eu acho tão fofinha. Cheguei na igreja, o irmão Adão. Inclusive você que está nos ouvindo, faça-nos uma visita, se vocês não gostar. Vocês vão ver o irmão Adão lá na portaria. O irmão Adão é uma pessoa maravilhosa. Cheguei na escola bíblica, o irmão Adão tá assim. Aqui, tem uma menina nova aí, tá? Vai lá e dá paz do Senhor pra ela, recebe ela, chama pra sentar com vocês. Cheguei lá com a Cassiane, toda quietinha. Fazer com assim, oi, paz do Senhor. Aí, assim começa a nossa amizade, galera. Assim começou a nossa amizade. Mas foi muito bom, assim, você ter começado a congregar com a gente, né? E isso mantém a gente mais firme, entendeu? Dá mais segurança. Porque, assim, qualquer coisa que acontece, você tem alguém pra pedir socorro, talvez, sei lá, acontece alguma coisa em casa, né? Precisa de uma ajuda, um apoio, a igreja tá ali pra ajudar também, né? E de falar disso do jovem na universidade, eu penso que o que a impressão que a gente tem que os jovens se desviam quando vai para a faculdade não é só uma impressão, ela realmente acontece. Aí eu fui pesquisar. Tem uma pesquisa que falou que 66%, é uma pesquisa do portal Guia-me. 66% dos jovens cristãos que vão para a faculdade, eles ficam afastados durante o tempo da faculdade. E muitos não voltam. Eu não sei se essa pesquisa é brasileira. Eu tenho a impressão que ela não é brasileira pelos nomes que eles citaram ali. Mas eu imagino que o cenário brasileiro não seja muito diferente disso, não. Dessa proporção de pessoas que se desviam. Porque o jovem, a gente tende a tratar o jovem com muita coisa de entretenimento. Uhum. Então, o E o mundo tá jovem cheio gosta de disso. É. entretenimento. A gente gosta de coisa para se sentir feliz. Tem uma frase que é do Aristóteles que fala que o fim último do homem é a sua felicidade. Então, o homem ele vai viver para ser feliz. Eu tô aqui para ser feliz. Uma coisa não me deixa feliz, eu abandono. Ah, eu vou fazer de tudo, todos os meus sonhos, tudo que eu fizer na vida é para eu ser feliz. Mas a Bíblia ela combate isso aí, porque Veementemente. Negar a si mesmo. sim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga Jesus. E os mártires que morreram, eles estavam prezando pela felicidade deles? Não, Se coitados. Estevão quisesse ser feliz, ele teria se entregado? Não. Paulo, todos os que morreram. A tradição diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia bom o suficiente para ser crucificado como Cristo. Essas pessoas não estavam prezando pela própria felicidade. Isso aí seria até um hedonismo, a gente querer só ser feliz o tempo todo. Ninguém Às é feliz vezes o tempo não todo. é. O nosso foco não é felicidade. A maioria das coisas que a gente faz não é por felicidade. As pessoas não por talvez não conseguir abandonar um vício. Muita gente aprofundada ali em vício, caído mesmo em vícios de álcool, drogas. Por quê? Vou fazer coisas, vou comer coisas que só me deixam feliz, vou usar entorpecentes, coisas que me deixam alegre. E o nosso foco aqui no mundo não é ser feliz o tempo todo. Às vezes, não, na maioria das vezes, o que nós fazemos não é para felicidade. E aí, pensando nisso, os jovens, até na igreja, eles são tratados como pessoas que se alimentam de entretenimento. Repara pra você ver um culto de por exemplo, um sábado. Tem muitas igrejas que fazem nos sábados, eles fazem como se fosse
só brincadeira, faz balada jovem, coisa do Telão de tipo. LED, E aí, pisca-pisca, como é que chama que é estranho? Que LED colorido assim, ó, de não boate. tem nada Gente, problema, não tem problema o LED colorido. eu sou uma jovem senhora, porque eu fico zonza com aquele trem. Aquele trem que fica piscando, sabe? Que joga com as luzes assim. Eu fico zonza. Muito Não tem zonza. problema ser colorido, mas Aham. a gente vai ensinar os jovens só a ser felizes e entretenimento e Bíblia, vai ficar por que dia? Pois é. E aí, os jovens acostumaram com essa ideia de que tem que curtir a juventude, de que tem que ser feliz o tempo todo. E é nisso aí que eles se perdem. Uhum. Eu, pensando nisso, eu já estava imaginando o que é responsável por fazer um jovem permanecer na igreja. E aí eu elenquei 4 pontos: identidade, comunhão, confissão e Bíblia. A Bíblia amarrando todas as outras, assim. A Ó, Bíblia anota aí. como Pega, ponto pega principal. um bloco de notas. Repete, por favor. Identidade, comunhão, confissão e Bíblia. Por quê? Identidade, porque se eu chegar sem saber quem eu sou, qualquer coisa vai Vai te fazer. Você vai ser qualquer coisa. eu vou ser qualquer coisa. Ai, você tá muito triste hoje, vamos numa festa? Não vou, Ai, eu sou vamos, eu filho de mereço. Deus. É. Vamos, eu Vai. mereço. Tem isso, né? Vamos, eu Isso. mereço. Mas eu preciso saber tanto quem eu sou que nada, ninguém vai colocar nada na minha cabeça. É igual o Daniel e os seus 3 amigos, né? Sim, eu A não Babilônia vou não mudou eles. eu Eles não vou ficaram me lá até curvar. morrer, praticamente. Eles. É. Muito velhos. E a Babilônia não mudou eles. Mudou o nome deles. Mudou o exterior, mas o interior não Sim, mudou. e a identidade da gente tem que estar muito firmada em Cristo. Se eu souber quem eu sou em Cristo, o que Cristo me chamou para ser, eu não vou me perder, porque nada me convence, nada vai me convencer. Ah, mas você é presa. Não. Como que. Ai, gente, eu esqueci o lugar que tá. Mas eu sei que é o primeiro versículo do primeiro capítulo de algum livro, mas eu esqueci qual é o livro. Qual que é E o fala texto? que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ah, eu também não tô lembrando de cabeça. E Cristo, ele nos libertou para que nós consigamos falar não, renunciar ao mundo. Sim. Nós somos livres nisso. Sabendo quem eu sou, não dá para eu ser convencida de outra coisa, porque minha identidade já está em Jesus. Eu sei o que Jesus sonhou para mim, eu não vou perder a minha bênção por um prato de lentilha. Nossa. Eu não vou. Esses. Não vou me entregar por um manjar do rei, não. E às vezes custa muito caro. Uma noite de festa, uma noite de bagunça, custa caro depois. Muitas pessoas, assim, algumas pessoas já vieram conversar comigo depois de ter ido em festa. Assim. E aí o que eu falava para essa pessoa é assim: ó, se você reconhece que você errou, aproveite essa oportunidade, porque se você reconheceu o seu erro, isso já é um passo muito maior do que muita gente que vai, não se reconhece como errado e que não consegue voltar. Uhum. Porque o pecado, ele laça e um abismo gera outro abismo. É. E conforme uma coisa, um pecado vai levando ao outro e chega um ponto que eu já não consigo mais voltar. E cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então, talvez o que me tenta não é o mesmo que te tenta. E o diabo conhece isso, porque ele está estudando psicologia humana desde a É. fundação do mundo. Ele é muito inteligente. Não Ele é muito subestime o diabo, astuto. gente. Não subestime. Muito astuto. E ele conhece a sua fraqueza, conhece a minha fraqueza. Ele vai me tentar na minha concupiscência, no meu desejo, Sim. na minha fraqueza. Então, quando ele nos tenta, a nossa identidade tem que ser firmada o suficiente para rejeitar essas outras coisas. Para rejeitar o que ele está dizendo que eu sou. Eu não sou isso. Eu não sou o que o diabo está querendo que eu seja. Eu sou filho de Deus e eu tô firmada na rocha, porque nada me derruba. Uhum. E aí já entra em outro ponto, que é a confissão. Porque eu não tô livre de errar. Não tô. Eu errei. Eu erro todos os dias.
A minha oração, ela tem que começar pedindo perdão a Deus todos os dias, porque eu Quem tenho confessa e pecado. deixa, alcança misericórdia. Sim. E aí, esquecendo-me das coisas que pra trás ficam, eu prossigo pro alvo. Mas eu preciso esquecer. Pra eu esquecer, é só lançando na cruz de Cristo. Que apaga pecado não é tempo. O tempo não apaga pecado. Casar não apaga pecado. Esconder o pecado não apaga pecado. Aumenta o pecado, triplica a culpa. Sim. Deixar pra lá, entrar com advogado, entrar com processo, não apaga o pecado, não apaga o erro. Esconder a criança, não apaga o erro. Sim. É só conversar, gente. Não tem por onde fugir, não. Não tem. Não tem. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí, os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Acabou. Imagina um mar, assim, um oceano gigante. E seu pecado é uma folhinha de papel. E Deus amassa e joga ela fora. Porque o sangue dele tem poder pra fazer isso. A gente sozinho não consegue. Deus não vai te acusar todo dia. Ai, faz certo porque você fez isso. Sabe? O diabo que faz isso, gente. Sim. O papel de acusador é dele. O que tá acusando na sua cabeça aí não é Deus que tá falando, tá te relembrando. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus lança o mar do esquecimento. Deus não esquece, não. Claro que Deus não esquece, Deus não tem amnésia, mas ele não vai te acusar o tempo inteiro disso, não. Se você pecou, pediu perdão, reconheceu e Deus te perdoou, ele joga aquilo fora e não vai ficar te acusando isso mais. Quem te lembra do seu pecado todos os dias é o diabo. E aí, confessando, o diabo chegou pra te acusar. Eu não moro mais aí nesse pecado, não moro mais nessa casa suja, não. Jesus me lavou. E eu não te devo mais satisfação, não, Satanás. Eu tô vivendo de agora pra frente. É bom falar isso, né? Sim, não te devo satisfação, não. Eu não te devo mais, porque a conta que era minha, Jesus pagou e cravou e não te devo mais nada. É aquela musiquinha da Ana Paula Valadão, Criança Diante do Trono. Ninguém não vai entrar no meu coração sem a minha permissão. É da Ana Paula Valadão mesmo? Não, sei, né? Nunca ouvi. Toque. As crianças lá da igreja cantam. Quem bate é o mal, não me leve a mal. Show, sai pra lá. Eu sei a coreografia que a tia Andressa mostra. Então, gente, falta um ponto, né? Pra eu conseguir confessar, eu preciso ter gente que eu confie. E pra eu ter gente que eu confie, eu não vou confessar pro meu amigo que tava lá na bagunça comigo, né? Ele vai falar assim, que nada, menina, isso é pouca coisa, eu já fiz até pior, vai falar assim. Você tem que confessar pra um cristão maduro. E aí entra a importância de ter uma rede ali de pessoas, os seus líderes, seu pastor, mulher de pastor. Sim. E a partir disso a gente consegue... É bom ser os líderes e os pastores. Por quê? O seu coleguinha da juventude, ele também é crente? É. Só que ele também tá passando, talvez, pelas mesmas coisas. Então, assim, é melhor você já conversar com alguém maduro, porque a pessoa já passou por isso, já tem outra fase. Os nossos líderes, a maioria, né, são já adultos, casados. Então, é importante a gente conversar para quem tenha condição de responder. Gente, sobre o que você falou da gente, do jovem buscar sempre entretenimento, né? Do jovem gostar de entretenimento. E de a gente, hoje em dia, não ter muito essa consciência de que a vida cristã, ela tem muitas dores, tem muita coisa que você tem que simplesmente falar, eu vou suportar isso, entendeu? A vida não é feita de flores, né? A vida não é um morango. Aí, a gente estudou o livro de Tiago, né? Pra fazer a maratona bíblica. E no início do livro, Tiago fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que a sua fé é provada, que quando sua fé é provada, nossa, eu tô sem desculpa, galera. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança... Não, pera lá, eu tô lendo tudo errado. Quer que eu leia aqui? Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Olha pra você ver, você tem que considerar primeiro o motivo de grande alegria. Como que tá a sua versão? Pode ler. Onde que é que você leu? Versículo 2, 2.
Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, Agora que eu vi que dava pra aumentar. Então, assim, a nossa perseverança tem isso, né? De você. Principalmente quando você estuda, estuda, estuda e tira aquela nota boa, sabe a sensação de tirar uma nota boa? É isso que o Tiago tá falando. A sua fé, a sua perseverança, o seu gozo de passar por tribulação e vencer é a mesma coisa de tirar uma nota boa. Isso vai te dar sabe, uma confiança de você sempre perseverar e passar pela aprovação. Só Então, uma assim, a errata aqui vida. uma errata do texto que eu falei, que era o primeiro versículo do primeiro capítulo. Não é. É Tiago? Não, é Gálatas. Gálatas 5:1. É o primeiro versículo sim. do capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ai, foi tema da quinta-feira. Olha pra você ver, minha cabeça. Foi tema das nossas quintas-feiras. É outra. Tem que trazer uma professora de português aqui hoje. Das nossas quintas-feiras. Ou quintas-feiras, enfim. De toda quinta-feira desse mês agora que a gente teve, foi esse tema. Gálatas. Foi esse tema? Foi isso mesmo. E aí, identidade, confissão, comunhão e Bíblia. A gente tem que estar firmado na palavra. Sempre não dá pra ficar no raso, assim. E voltando lá no que eu tinha dito no começo, né? Do mergulhar mais fundo, caminhando passo a passo e mergulhar mais fundo. Não dá pra viver uma vida cristã no raso, sem palavra. Sim, verdade. Sem Bíblia, não vai. E aproveitando que você falou sobre a gente saber com quem buscar conselho, não buscar com um coleguinha que tá lá no mundo da sala de aula, que está fazendo da vida dele, assim, o que ele bem entende, eu quero que você fale um pouco sobre como que é lidar, eu escrevi muita coisa aqui, sobre como que é lidar com a sala de aula. Por quê? Como você disse no início, tem várias pessoas numa sala de aula com realidades completamente diferentes. Tem pessoas que são, talvez são cristãs, talvez são de outra religião. E assim, sempre surge na sala de aula, mesmo que seja a intenção de uma sala de aula seja estudo, né, para profissão e tudo, sempre surgem assuntos de fora. Então, assim, a pessoa fala alguma coisa que é totalmente contra, que a nossa fé totalmente se opõe. Então, assim, como que você lidou durante esse tempo, como você lida ainda, né, com essas diferenças, tipo assim, falar, não, a Bíblia fala isso e é isso e pronto. Sim. Na medicina tem essa vantagem. Eu não sei se faculdade federal é diferente, mas na faculdade particular não tem muito isso, assim, de debates polêmicos, de temas polêmicos, sabe? Temas que envolvem principalmente política não são muito abordados, não. Então tem essa vantagem. Mas a gente precisa saber a razão da nossa fé. Então, situações que precisavam que eu me defendesse, eu teria que saber, eu tenho que saber onde está na Bíblia para eu me defender, porque é só com a Bíblia que eu me defendo. E é um ponto que eu acho que foi a Natasha que falou isso, que alguém estava conflitando ela na Bíblia, aí ela falou assim, você já leu a Bíblia toda? Aí a pessoa, não. Eu acho que é falando de machismo, a Bíblia é machista. Foi! Aí ela falou, você já leu a Bíblia toda? Nossa, a Natasha foi ótima, gente, escuta só. Aí ele falou, não li a Bíblia toda. Aí ela, então, eu já li, e a Bíblia não é machista. Não, aí eu acho que ela falou com a professora. Professora, eu não posso discutir com ele. Eu já li tudo, ele não leu? Não foi? Porque sem ler a Bíblia, como que eu vou saber no que eu acredito, no que Deus quer que eu acredite, sem ler Bíblia? Não. Porque eles fazem uma lavagem cerebral no crente. Não, gente, não é uma lavagem cerebral, não. É uma lavagem total. A gente é lavado completamente. Pelo sangue de Jesus. E eu não faço... por que você não vai numa festa? Porque eu não quero. Eu sou livre para escolher. Quem não é livre é quem tá a ponto de obedecer o próprio pecado. Ô, Cássia, eu acho que assim também, a gente que é cristão, é até um pouco triste falar isso, mas não tem como você ser muito amigo mesmo, de parceiro mesmo, de fé, com quem
não partilha da mesma fé e estuda na mesma sala. Então, Sim. assim, não tem como, gente, você frequentar os mesmos lugares. Ah, a festa da turma vai ser em tal lugar, não tem como eu ir lá. Uhum. Eu vou lá, tem tudo que é coisa errada, né? Que a minha fé, que a minha crença não permite que eu participe. Sim. Então, o que eu vou fazer lá? Então, no começo, quando eu cheguei, eu observei muito o ambiente, assim. Eu fiquei muito na minha, na faculdade. E eu fiquei na minha e prestando atenção como que tava a dinâmica da coisa ali. E a gente não precisa de muito tempo pra conhecer a pessoa. A pessoa já Já vai dando ali, sinais. 1 semana, 2 semanas, eu já sabia mais ou menos em que cada um acreditava. Quem era crente, quem a família era crente, a pessoa já não era. Meu Deus. Eh, quem tinha pontos muito diferentes de mim, quem gostava de bagunça, de festa, essas coisas. Eu fui entendendo, assim, quem era quem. Uhum. E tem coisas que, mesmo as minhas amigas, eu rejeito as coisas. Então, vamos na festa ali na praça? Não, não vou. E Só não é, isso. gente, que, isso é santinho demais. Eu tenho uma raiva disso quando a pessoa fala, nossa, Não, você é geralmente santinho eles perguntam demais. por que que a gente vai, se a igreja Ah, não sim. deixa. Aham. Eh, pastor não fica sabendo das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Quem me acusa Mas é o diabo? é a mim. Não, mas Ah, assim, sim. pra gente se prevenir de ir lá antes de ir, Uhum. é a nossa própria É consciência. E verdade. a gente tem que ter o Espírito Santo forjando a nossa consciência. Não vou fazer porque não agrada a Deus. E quando eles falam que a gente é santinho, é porque, na verdade, eles já estão querendo atacar a gente, mas não é questão de ser santinho e tudo. É o que ela falou, a nossa consciência, ela nos, sabe, faz a gente se policiar e prestar atenção antes. E realmente, porque depois que você faz, que você vai, que você faz o politicamente Sim. correto, você não consegue dormir tranquilo, E gente. aí é mais Você não deita a difícil cabeça no voltar. travesseiro e dorme um sono bom. É mais difícil É, ué. encarar a igreja de novo, é mais difícil. É complexo isso aí, porque às vezes a pessoa até tem força para confessar, mas acha difícil voltar. Sim, Então, Jesus está sempre de braço aberto para a gente e a gente tem que saber muito bem quem a gente é para não se misturar. E não tem problema eu ser amiga, assim, eu ser sociável, né, com com as as outras pessoas. pessoas, não tem. Mas eu preciso saber que tem lugares que elas vão, que minhas amigas vão, meus amigos vão, e que eu não vou junto por uma escolha minha. Eu Uhum, escolhi. Não é que a igreja tá me impondo, não é que o pastor vai atrás de mim lá na praça. Mas eu escolhi assim. E a Bíblia me manda fazer assim, e eu vou fazer assim. Porque eu quero agradar a Deus. sim. E o bom é que, né, pelo que você falou, eles até que são mais legais, né, porque não fica gente, na escola eles me provocavam tanto, me chamavam: Aham. "Ai, você é a santa, a crente, tudo". Pra eu chamar Regiane, olha pra você ver o que eles fazem comigo, gente, que raiva. Quando eles não me chamavam de região, eles me chamavam de religião. Olha pra vocês verem a sacanagem. Religião, nossa. Gente, ô raiva, mas aí eu ficava na minha. Nunca fui assim também de sair e tudo por causa disso. Mas é o caso, mudando aqui um pouco de assunto, mas ainda dentro da faculdade. Qual que foi, assim, pode ser qualquer coisa que você lembrar aí que te marcou muito, algum episódio, assim, que aconteceu durante a faculdade, durante seus estudos mesmo, que te marcou muito. Você fala assim, não, Deus falou comigo através disso, Deus estava ali, entendeu? Senti que aquilo veio de Deus, diretamente de Deus, sabe? Nesse período que você fala assim, É, não você, necessariamente na faculdade. não, antes, ou durante a faculdade também. Uhum. Eu acho que uma coisa que aconteceu no último ano, assim, e que me marcou muito, eu tava muito ansiosa. Eu tava tendo muitas crises de ansiedade e às vezes eu não conseguia. Isso começou mais no começo do ano passado. Uhum. No começo desse ano. Porque o ano passado foi um ano muito intenso pra mim. Nossa, eu lembro. E eu meio que perdi a mão nos meus esforços. Então, no fim do ano passado, eu não soube muito bem conciliar a minha vida acadêmica, minha vida espiritual, minha vida pessoal, eu não soube muito bem conciliar. Eu estava pilhada demais, assim, com muitas coisas. E aquilo começou a me adoecer, assim. Então, o começo desse ano, eu estava ansiosa demais da conta.
Talvez o pessoal olhe pra mim e não imagina que eu seja ansiosa, né? Uhum. Mas eu É, você não tava, parece mesmo, não. eu tava muito naquele começo de ano. E eu tava tendo crise de ansiedade, de chegar a passar mal, assim, de crise. Tá muito mal mesmo. E eu já tava me tratando com a psicóloga e tentando fazer coisas que me melhorassem, assim, tentando ir mais branda, ir com mais calma nas coisas na faculdade. E eu procurei o pastor, assim, pra eu desabafar. Falei, eu preciso do pastor Ai, desabafar. eu lembro de que você falou. E aí eu fui lá e eu conversei com ele, com a irmã Andréia, e é muito marcante, assim, ficou muito marcante pra mim a forma com que eles me receberam, assim, e foi tão de Deus, assim, que as coisas que ele falou me foram úteis, assim, para o resto desse ano. Eu acredito que eu vou lembrar disso, assim, coisas que ele me ensinou, que ele me falou naquele dia por muito tempo. Uhum. E a gente tem que valorizar muito as pessoas mais experientes que a gente. Nossa, Quem já verdade. sofreu, quem com certeza o pastor Paulinho já passou situações que fez ele ficar ansioso, já passou situações que ele sentiu solidão, que ele sentiu medo. E o fato dele já ter passado foi útil para me ajudar. Então, que a gente possa aprender a usar nossas experiências também para ajudar o outro. E aquela ali me marcou muito porque eu lembro que ele fez assim, ele foi fazendo uma pesquisa comigo para descobrir onde que estava o problema da minha alma, assim, o que em mim que estava doente. Porque o nosso organismo, ele é muito entrelaçado, então não dá para separar o que tá acontecendo fisicamente, o que tá acontecendo mentalmente, É espiritualmente. tudo interligado, Nós né? somos uma pessoa só com milhares de coisas acontecendo aqui dentro. É, por exemplo, se o resto da sua vida tiver bom e se sua família tiver com algum problema, você não vai Bagunça ficar tudo, sim, cegada. sim. E aí o pastor foi fazendo comigo ali, e sua família, como que tá? E foi falando, na faculdade, se cobra menos, foi uma coisa que ele falou pra mim. Você precisa se cobrar menos, você tá se cobrando muito. E aí por fim, assim, a gente falando de várias coisas, aí ele, e sua vida com Deus, como que tá? A faculdade tinha tomado o lugar de Deus na minha vida por um tempo. Nossa, E as coisas vai acontecendo gradual, sabe? quando você assustou já foi, né? Sim, e uma coisa que eu percebo que acontece comigo é que, por exemplo, eu tô lendo agora o livro de Gálatas. Quando eu tô lendo a Bíblia, eu pego ali minha Bíblia de manhã, leio um capítulo por dia. Eu passo o dia todo me lembrando de coisas que estão na Bíblia, da Bíblia toda, e não só de Gálatas. Uhum. Porque a Bíblia nos diz que eu escondi a palavra no coração. Então, quando a gente grava, quando a gente lê a Bíblia e faz ela se tornar parte de nós, ela se torna uma rotina na vida da gente, ela fica ali, guardada. Uhum. E quando eu tenho contato com a Bíblia, ela vem à tona no meu coração. Então, eu vou lembrar de coisas que eu li aqui tempos atrás. Talvez eu tô lendo, se eu for ler agora, como eu tô lendo nas cartas de Paulo, eu me lembro de coisas que Deus falou lá no começo do Antigo Testamento. Sim. Então, são coisas que vão fazendo a gente perceber que é bom ficar perto de Deus, mas quando a gente vai afastando, a gente demora a perceber. Porque o estrago não é de um dia pro outro. Você não fica um dia sem ler a Bíblia, no outro dia você acordou mal. Não, Uhum. você vai perdendo o hábito, vai perdendo o hábito. Chega um tempo que já naquele hábito já não existe mais. Eu também já tive episódio assim que foram assim, eu assustei, eu falei, gente, eu tô fria espiritualmente, que é Sim. isso? E aí o pastor me perguntar da minha vida espiritual, porque quando você tem um pastor, o pastor conhece as suas ovelhas. Sim. Então, ele foi incisivo ali. Sua vida espiritual tá bem? Porque não existe saúde mental, não existe vida saudável se Deus não estiver sendo no centro. Ainda mais uma pessoa que já cresceu na igreja, e teve esse costume a vida toda. Tirar a Bíblia da gente, se tirou, É. tirou tudo.
Que Tirou o guia, né? A base. Sim, tirou a base. E eu fui me afastando. Não, eu não desviei, não, tá, gente? Eu não tô assim, Não, gente, desviada, ela só não. tava mesmo. É, Eu lembro que você ficava muito alerta. sim, eu tava alerta Ela o tava tempo o tempo todo. todo, você tava hipervigilante. Sim, e isso é a Eu lembro ansiedade, disso. deixa a gente assim. Uhum. Por quê? Se eu não tenho Jesus como foco, Você se não perde existe futuro, completamente. não. É. Eu lembro que eu não tinha, eu tinha perdido um pouco a esperança, sabe? De saber do futuro. Uhum. E aí, a ansiedade é exatamente isso, a presentificação do futuro. Então, eu ficava tentando trazer o futuro, que não existe. Gente, futuro não existe. Futuro, amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, essa semana, não sei. Então, quando eu fico tentando trazer o futuro pra mim, isso é ansiedade. E sem a Bíblia, foi só piorando. Por quê? Estudar era mais importante pra mim do que ler a Bíblia naquela situação, naquela ocasião ali. E aí, eu lembro que eu orei a Deus, um pouco tempo depois, eu orei a Deus que eu queria voltar a amar a Deus, porque eu não tava amando a Deus do jeito que eu já tinha amado. Eu acho que é uma oração difícil de fazer, porque não é que eu não amava mais a Deus, entende? Sim. É que É que tinha você não tinha perdido aquela priorizado. paixão, tinha perdido aquela. O primeiro amor, né? Sim. Nossa. E eu orei com sinceridade a Deus. Mais uma frase do pastor Décio. Deus odeia os hipócritas, mas ele ama os sinceros. Por quê? Ele sabe que nós erramos. Deus sabe que nós erramos. Não adianta eu chegar perante Deus e falar assim, nossa, olha aqui minha santidade, olha como eu sou pura. Uhum. Isso não existe. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores e sujos. Meu pai. E Jesus, ele tem consciência de que nós somos assim, tem muita misericórdia de nós, porque se não fosse a Nossa, graça Deus. e a misericórdia de Deus, nós não estávamos aqui hoje, ele já teria nos fulminado vivos. E Deus tem noção da nossa mediocridade. Ele sabe disso. Não adianta eu chegar perante Deus tentando provar uma perfeição que ele sabe que não existe. Sim. E então eu chegar diante de Deus com sinceridade. Jesus, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não tô mais sendo a pessoa que o Senhor me criou pra ser. Eu tô fraca, falha. E eu preciso de ajuda. Eu preciso te amar mais. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te adorar e te honrar da forma que o Senhor merece. Tira toda a ansiedade. Tira. Desocupa minha mente pra eu me encher de Deus. E às vezes a gente tem que ir pra Bíblia, ir pra igreja, cansados mesmo. E isso aconteceu muito comigo durante o meu tempo de faculdade, de eu ir pra igreja desanimada, cansada, sem ânimo de estar ali, mas precisava ir, eu sabia que era o meu alimento. E a igreja me alimentou durante esses 4 anos, assim. Uhum. E minha vida toda eu fui alimentada pela igreja. Acabou que você já entrou no assunto da vida acadêmica com a vida espiritual, né? Porque assim, eu vejo que você gosta muito de. Assim, a medicina tem muitos conteúdos, né? Muita matéria, né? Desde o início. Eu lembro. Ah, desculpa. Eu lembro que você estudava muito no início, já no início da faculdade. A pessoa já entra, tem muito conteúdo. E assim, não é pra menos também, né, pessoal? É medicina, você vai lidar com a vida da pessoa. Então, assim, é muita coisa pra estudar. Então, como que você consegue conciliar, assim, vamos pra vida, pro dia a dia? Como que você faz seu devocional e concilia isso com a faculdade, entendeu? Com esse vasto conteúdo que você tem que ver todos os dias. Principalmente em época de prova, né? Semana de prova, que é a loucura, Jesus amado. É pior que no direito. No direito era ruim, mas os seus é pior. Então, a medicina, além disso tudo, ainda tem, além de ser muitas matérias, muita coisa, tem muita coisa que a gente tem que fazer extracurricular, porque eu tenho que garantir que eu vou ter um bom currículo depois, para residência, essas coisas. E aí, tem muita coisa para fazer. Eu tenho que ter consciência de que eu não vou dar conta de tudo. Isso aí foi uma coisa que, quando eu entendi, me tirou um peso muito grande das costas. Impossível dar conta de tudo, fazer tudo que os currículos pedem que eu tenha, tudo que os editais pedem que eu tenha, e ainda viver uma vida pessoal. É impossível, gente. Nossa, não é muito nem cansativo. necessário. É difícil e não é necessário fazer isso tudo.
E eu passei a entender isso de uma forma mais sadia, assim, mais saudável. O meu devocional, eu leio a Bíblia, geralmente um capítulo por dia. Quando eu empolgo ali, eu leio, eu leio mais. E Aham. quando às vezes tá corrido demais, eu tenho aquele aplicativo do Glorify, que é muito interessante o Uhum. aplicativo. É até uma indicação que eu deixo. O aplicativo Glorify, ele lê. Geralmente eles fazem um planinho ali por semana, que tem a leitura, tem o comentário, tem um intervalinho de oração e tem até música depois. E uma outra coisa que eu quero falar que eu acho muito interessante, que me ajudou muito a resgatar a minha intimidade com Deus, foi passar a escrever minha oração. Eu tenho um caderno que, nesse caderno, eu só escrevo minha oração. Então, Uhum. não é que lá não é caderno de desabafo, não é caderno de psicologia, não. Lá eu não anoto tarefa, não. Lá é só de oração. Então, eu escrevo a data, tal dia, e começo. Jesus, tal, 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 e vou. Tudo que eu penso, o que vem na minha cabeça, eu escrevo. E é uma coisa que eu acho que às vezes a gente precisa ter estratégias para nos atentar às disciplinas espirituais, assim, a oração, jejum e Bíblia. Sim. Porque às vezes não vai ter vontade. Não vai ter vontade de fazer assim, nossa, hoje eu acordei com uma vontade de orar, nossa, acordei com tanta vontade de ler a Bíblia hoje. Isso Uhum. acontece sempre, sempre. E eu tive essa vantagem, assim, que eu gosto da Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu acho as histórias são muito interessantes. É um livro muito Tem muita vivo, história boa. muita coisa Aham. boa. Então, gostar da Bíblia, assim, ler por prazer, mas ler também porque eu sei que isso que me E alimenta. por Porque disciplina, né? qualquer capítulo que você pegar aqui, é impossível você não tirar nenhuma lição pro seu dia a dia. Com qualquer capítulo que seja dentro da Bíblia aqui. Verdade. E Deus vai falando também à medida que Sim. você vai lendo. Aí, quando você vê algum assunto, tá ouvindo alguma conversa, algum assunto assim, automaticamente sua cabeça já lembra, né? Então, isso é até uma coisa interessante, porque Deus, ele não revela, é, ele não revela, não tem esse negócio de, ai, Deus revelou a mensagem que eu vou pregar hoje. Não, gente, você estuda e Deus vai te dando uma direção. Uhum. Mas ele não te revela, não te entrega um pergaminho, entendeu? Uhum. Aquela coisa toda completa. Ele te dá a inteligência, que é o primeiro passo, te dá os seus olhos, as suas mãos, você pega, lê, estuda, e Deus vai te dando discernimento. E você vai. A partir do momento que você vai estudando, isso vai vindo na sua cabeça, vai vindo referência bíblica na sua E até cabeça. falando dos ministérios que a gente tinha falado no começo, né? De cantar, Uhum. pregar, independente do seu ministério. Você é músico, tem até uma piadinha que fala que músico não lê a Bíblia, né? Mentira, que Mas pecado. Ó, ó, só pra constar, nós temos um músico lá da igreja que tá se formando em teologia, tá, queridos? Músico lê a Bíblia tem um sim. baterista que se chama Davi, Ele é uma bênção da vizinha. lê muito Nossos a Bíblia. músicos, nossos músicos são a bênção, gente. Então, Nós depois amamos Não, vocês. mas vocês são uma benção, Parabéns. vocês são uma benção mesmo. Isso, vocês são muito bons. Mas é só pra não perder a piada, É, assim, que uai, músico, claro. músico não oferta e não lê a Não, eles Bíblia. falam que a equipe de louvor também não lê. Não, minha filha. Nós somos a equipe de louvor. Vocês nos respeitem, viu? Vocês nos respeitem. Mas e todo mundo, a gente tem que ler, independente do seu ministério, assim. Sim. Sim. É crente, tem que ler. E eu acho que Crente. voltando lá no conciliar universidade e vida pessoal, vida com Deus, a gente não concilia, né? Cada dia é um dia e vai fazendo e eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, tenho que arrumar minhas coisas e tenho que descansar. É isso. Que a gente tem que lidar muito desse jeito. E falando de Porque. novo da Natasha, a Natasha Aham. faz um plano pessoal que é maravilhoso, né? Ela faz um cronograma e assim, ela falta ir lá na sua casa te lembrar das coisas que você tem que fazer. Mas tudo muito bem divididinho, assim. Uhum. Esse horário aqui pra descansar. Isso aí me ajudou muito. Me A ajudou Amanda muito, também né? faz. A Amanda Assis. Ela faz. Ela até me mandou um dia. Ela é tão organizada que dá gosto de ver. Ela organiza o que ela vai comer na semana. Tudo bonitinho, assim, ó.
fico observando. Ah, eu Gente, admiro. eu também. Eu tento ser assim, mas já eu não tô fiz. nesse nível de maturidade ainda não. Eu me considero uma pessoa organizada. Aham. Não do jeito que eu gostaria, mas essa coisa de fazer de comida, assim, que eu vou comer todos os dias, Sim. eu não consigo, porque eu coloco lá, quero comer arroz, feijão, bife e salada. No dia eu quero comer macarrão, como é que eu arrumo? É. Aí Então, a gente volta lá não no funciona. comer por prazer, né? Pra ser Então, feliz, ai, né? Senhor. Não, Mas mas é enfim. Mas isso, a com gente tem comida é vontade. difícil. A gente tem vontade de comer outras coisas, realmente. Uhum. Mas eu admiro essa organização, sim. Tô nesse Eu também não cheguei nível nesse nível ainda não. Ô, Cassi, o próximo assunto... Ai, meu Deus, nós já estamos terminando, gente, Já deve ter olha. passado do tempo, já não. Não, na minha listinha, que eu fiz uma listinha bonitinha, coisinhas. Podem ver. Eu queria que você deixasse uma mensagem pros jovens. Nossa, tô parecendo velha aqui, né? Deixa uma mensagem pra esses jovens. Gente, mas assim, pra quem, não só da medicina, mas pra quem vai começar agora uma faculdade, assim, o que que você vê assim como... Ah, enfim, pode falar o que você quiser falar. Tá. Fala assim, pessoal, é isso e pronto. Deixa uma mensagem pra esse pessoal que tá começando agora. A mensagem que eu quero deixar, tanto pro jovem cristão, tanto pro jovem não cristão. Eu não sei até onde esse podcast vai chegar. Assim, eu espero que tenha uma boa repercussão, que as pessoas ouçam. Tanto pro jovem cristão, tanto pro não cristão, tenha um propósito de vida. A vida é mais do que um curso, é mais do que uma faculdade. E talvez você passe a sua vida toda tentando descobrir quem você é, tentando descobrir por que você tá aqui. Talvez você é cheio de desculpas. Ah, eu não sou de família rica. Ah, eu não sou eu não tenho esse talento. Eu não tenho dom para isso. Talvez você mesmo se sabota em vários sentidos. E no fim das contas, você só vai descobrir o seu propósito de vida em Deus. Não existe propósito de vida fora de Deus. Tem uma frase que diz que fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, enquanto eu não estiver plenamente vivendo a vontade de Deus, eu não vou me sentir completa, eu não vou me sentir em paz. Aquela paz que excede todo entendimento, ela só acontece quando eu encontro a minha identidade em Jesus, o meu propósito em Jesus. Então, é mais do que só fazer um curso, é mais do que tentar ser feliz, é mais do que tentar causar boa impressão nas pessoas, é mais do que cuidar de pessoas, é mais do que deixar seus pais orgulhosos. É além disso, é além, não é só isso. É agradar a Deus e viver no centro da vontade de Deus. Viva para Deus, que todas as outras coisas vão se encaixar, vão Sim. fluir. É aquele versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, elas vão acontecendo. Enquanto você trabalha para Deus, ele é fiel. Deus é sempre fiel. O Luciano da Vânia sempre fala, né? Deus é fiel, irmão, Deus é fiel. Deus é fiel, ele E fala Deus é isso. fiel. Deus é sempre fiel. E assim, Deus é fiel à medida que você obedece, você permanece, né? No centro da vontade dele, como ela falou. Ai, gente, tô muito feliz Eu também desse gostei papo muito. nosso. Tá feliz, produção? A produção tá feliz. A gente deve ter falado umas 3 horas aí, sério. Nossa, pois é. Antes de vir, eu falei assim, não, eu vou ficar nervosa? Vou. Que é a primeira Depois, vez, né, quando pessoal? começar, vai. Escrevam aí nos comentários se vocês gostaram dessa apresentadora. Aí eu falei assim, não, eu vou pensar que essa conversa é o nosso almoço de domingo. Porque a gente sempre almoçava, né? Mas não, eu vou pensar que tem um prato aqui na nossa frente. E assim, coloquei isso na minha cabeça. Então foi muito legal, muito bom, muito edificante. Espero que edifique a vida de vocês. E é isso, gente. Um abraço. Eu fiquei muito grata, porque era uma coisa que eu queria. Eu acho muito interessante Que o podcast. legal! Eu nunca falei isso com ninguém. Acho que eu comentei com 2 colegas Gente, meus da faculdade, o Igor olha e a Mirella. E eu falei pra eles, falei, nossa, um dia eu quero ir no podcast. Aí eles, se você quiser, aí o Ícaro ainda me falou, se você quiser eu arrumo pra você falar
um dia no CEMED. Aí eu falei assim, não, eu quero ir de entrevistada. Ui, Aí que eles, legal! aí eu falei, mas eu acho que não tem nem assunto pra falar. O que eles vão me Tem entrevistar? muito, gente. Eu faço outra lista se ela quiser. Mas eu fiquei muito grata a Deus por Que ter bom. vindo aqui. Foi um prazer estar aqui falando toda essa minha saga aí. E Isso. vamos Quando ela seguindo. estiver no internato, a gente faz um segundo episódio. O que vocês acham? Nossa, no finzinho do internato, hein? Então, que maravilha. Quanta experiência Nossa, que você não vai ter quanta lá. coisa vai ter mudado, hein? Então, gente, tô muito feliz. Também, Que Deus Regi. te abençoe. Amém, Regi. Essa sua nova fase vai ser uma bênção também. Deus vai Amém. continuar sendo fiel. Você é muito obediente, você é muito, sabe, centrada. Uma coisa que eu vejo em você muito é que você é muito focada na sua vida, sabe? No que você quer. Você fala, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Então vai dar tudo certo, né, pessoal? Orem por ela, que ela vai começar uma nova fase. E Deus vai continuar com você. Amém. Eu amém. creio.